Família. Que atuação, hein? Olha, se continuar assim, a gente já pode jogar a toalha, porque muito ruim, né? Principalmente o primeiro tempo. Primeiro tempo muito ruim, os jogadores muito tensos, muito nervosos, e eu diria que alguns até com medo de jogar. E isso é muito louco, porque você tem jogadores ali como o Casemiro, né, que são jogadores extremamente experientes, acostumados, né, por exemplo, Casemiro, Real Madrid, Manchester United, Porto, São Paulo, não jogou em time pequeno. E você viu o Casemiro numa outra rotação completamente. E o Paquetá, meu Deus. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para falar sobre Brasil e Marrocos, falar dessa estreia da seleção brasileira. Antes de mais nada, aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho. Muito importante, né? Eu sei que vocês estão putos aí, como eu também. Então, deem esse presente para mim, né? Para que a minha noite possa melhorar um pouquinho, né? Porque olha que joguinho do Brasil, né? Meu Deus, enfim. O Ancelotti veio com uma escalação diferente do que todo mundo estava especulando, né? Então trouxe o Igor Thiago centroavante, jogou com o Ibanez na lateral direita e trouxe o Paquetá, né, no meio também. Mas assim, eu não vejo surpresa toda nessa escalação, porque no último jogo do Brasil antes da Copa, o Ancelotti jogou basicamente com esses jogadores. Né? Teve o Igor Thiago na frente, o Paquetá no meio e Banes joga de zagueiro, né? Ao invés de jogar na lateral como foi hoje. Mas, assim, o time foi esse. Né? Então ele veio com basicamente o mesmo time do último jogo. E então não foi uma surpresa, assim, sei lá, ele veio com, sei lá, ele veio com o Éderton no gol e sei lá, o Rafinha de centroavante, né? Não foi isso, né? Ele pegou o time do último jogo, do último amistoso que o Brasil que o Brasil fez antes da Copa do Mundo e botou em campo. A diferença só do Ibanez na lateral, porque o Gabriel já tinha voltado, né? Já tinha condições de jogo depois da final da Champions e tal. Então, assim, eu não entendi muita surpresa de alguns, assim, em termos de meu Deus, ele tirou isso do nada. Não tirou do nada. Ele tá aí, né? Jogou basicamente com esse time no segundo amistoso antes da Copa do Mundo. Né? Ou seja, o último amistoso antes da Copa do Mundo. Então, assim, não foi uma surpresa gigantesca. Assim, né? Mas o primeiro tempo do Brasil foi tenebroso. Tenebroso. Muita ansiedade, muito medo de jogar, muita apatia. O Paquetá errava tudo que ele tentava. Tudo que ele tentava. O Casemiro fora de ritmo, fora de rotação, outra coisa, tá num outro mundo, outro planeta. Muito mal. Aí fica dividido, né? Se é uma questão física, se é uma questão técnica mesmo. Mas fato é que ele estava muito mal no jogo. Gabriel Magalhães, uma coisa tenebrosa também. Muito mal. Muito mal. Impressionante. O Rafinha, e aí foi nos dois tempos, completamente apagado do jogo. E ele saiu rindo no final. Né? Ali, quando terminou o jogo, tava lá rindo e tal. Não jogou nada. Não jogou nada. Não sei do que ele tava rindo. Se fosse o Ancelotti, depois, né, amanhã, perguntaria se tá indo do que, cara, não jogou nada. E botaria ele no banco, inclusive. O Rafinha tem que ser banco. Tá na hora de pegar um banco. Ele não joga nada na seleção, nada. Então, assim, foi uma partida muito difícil. Marrocos, uma seleção muito bem treinada. Tinha um cabeludo, eu não lembro o nome, ainda mais esses nomes difíceis, né? Mas tinha um cabeludo no meio campo do Marrocos, que toda hora a bola passava por ele, eu acho que a camisa 6, eu acho. Mas um cabeludo lá no meio campo do Marrocos, que toda hora a bola passava por ele.
ele carimbava todas as bolas. A bola passava por ele o tempo inteiro, dominou o meio campo, jogador maravilhoso aquele cara. Jogador maravilhoso aquele cara. Impressionante. Jogou muita bola, muita bola. O Brahim Dias, né, ele jogou pro gasto, né, ele deu assistência pro gol, né, uma bola maravilhosa que ele meteu ali entre os dois defensores do Brasil. E, assim, um golaço, né, e tudo. Mas, enfim, então o Marrocos jogou muito bem o primeiro tempo, dominou completamente o jogo, teve as maiores chances, e, assim, demonstrou que é uma seleção que pode sim chegar longe nessa Copa do Mundo, tá? E que pode sim, e vai, eu acho, brigar pau a pau com o Brasil para ser primeiro grupo, tá? Eu acho que o jogo dos dois contra a Haiti vai definir muita coisa para esse primeiro lugar. Então, eu acho que é bom a gente ficar de olho nesse time do Marrocos para a disputa do primeiro lugar e também para depois, né, durante a Copa do Mundo, mata-mata. Depois, no segundo tempo, o Ancelotti volta com o Fabinho, volta com o Danilo e o time melhora. O Danilo consegue fazer com o que o Ibanez, obviamente, não consegue fazer, porque ser um zagueiro de ofício, que é ter uma chegada maior, né? Ter um apoio maior também do lado direito, porque ficava muito do lado esquerdo com o Vinícius, né? O Douglas não tem nem tanto, mas ainda conseguia um pouquinho, mas principalmente com o Vinícius e tal, com o Danilo do outro lado, ele conseguia dar um apoio também, então o time ganhou um corredor a mais ali para atacar, né? E o Fabinho entrou muito bem, muito melhor do que o Casemiro, muito melhor do que o Casemiro, muito melhor mesmo. Se eu fosse o Ancelotti, no jogo contra o Haiti, já metia Fabinho no lugar do Casemiro, já colocava o Danilo no lugar do Ibanez, já colocava o Luiz Henrique no lugar do Rafinha e o Endrick no lugar do Igor Thiago. Já metia isso. Já mudava meio time, rápido, né? Porque a Copa do Mundo não dá para você ficar dando mole, né? A Argentina mostrou isso na Copa 2022. Perdeu o jogo contra a Arábia Saudita, o Scaloni já meteu o Enzo Fernandes no meio, já meteu o Julián Álvares no lugar do Lautaro e foi pro pau, entendeu? Mudou o time e o time começou a ganhar. Então, é o que eu faria para o segundo jogo contra o Haiti. E aí, voltando ao segundo tempo, o time melhora, mas contam também com a queda física do time do Marrocos. O Marrocos não consegue jogar no segundo tempo praticamente, porque nitidamente caiu muito fisicamente. Então deixou de conseguir atacar muito, de pressionar, de ter a bola, e ficou basicamente esperando e tentando o contra-ataque. A diferença é que nos 10 minutos de acréscimo, Marrocos falou assim, 10 minutos, faltam 10 minutos. Então nós vamos segurar a bola, nós vamos reter a bola, não vamos deixar o Brasil jogar, não vamos deixar o Brasil sufocar a gente para tentar o segundo gol, e vai que a gente consegue o segundo gol. E quase conseguiu mesmo. Né? Então o Marrocos, nos 10 últimos minutos, pegou a bola, reteve a bola, não deixou o Brasil jogar e segurou o placar. Né? Então, assim, o Marrocos é um time muito inteligente, muito bem treinado, e vai dar muito trabalho, e o Brasil precisa muito melhorar. Eu acho que o Ancelotti precisa mudar a equipe, acho que o Ancelotti precisa olhar o que o Scaloni fez em 22 e fazer a mesma coisa. A mesma coisa. E principalmente, o Ancelotti tem que cobrar desses caras uma mudança de atitude. O Brasil não pode estar com medo de jogar contra o Marrocos. Porque aí, meu amigo, quando pegar uma Holanda, quando pegar uma França, quando pegar uma Inglaterra, quando pegar uma Argentina, quando pegar... vai se borrar. Não precisa nem entrar em campo. Vai se borrar. Deixa, né? Pede pro WO de uma vez. Então, eu acho que o Ancelotti precisa mudar a equipe para o jogo do Haiti. E aí, com o Haiti meter 4, 5, 6 a 0 no Haiti, pegar confiança e ir para o jogo da Escócia
com confiança, com vontade de vencer e aí tentar pegar o primeiro lugar, né? Eu acho muito importante, muito importante. Porque aí o outro grupo, se eu não me engano, né, que o Brasil vai cruzar aí nos 16 avos, acho que é Holanda ou Japão, né? Então pegar o Japão, que não vai ser baba não, tá? Não se engane, o Japão não seria baba não. Mas seria melhor do que a Holanda, né? A Holanda tem um time difícil de bater. Então, é isso, gente. Eu acho que o Brasil tem muito a melhorar. O Brasil não joga bem, não joga bem. Tem jogadores que não têm, não tem talvez ali capacidade de chamar a responsabilidade. Eu acho que o que salva hoje é o Vinícius fazendo exatamente isso. É o Vinícius chamando a responsabilidade, fez um golaço e chamou o jogo o tempo inteiro. E é isso que se espera do Vinícius Júnior. Nada mais. É o que se espera do Vinícius. Que ele chame a responsabilidade, porque ele é o cara. Ele é o cara do Real Madrid, pô. Ele não vai ser o cara da seleção. Ele tem que se virar e se tornar o craque, o cara da seleção também. Por isso que ele é cobrado. E eu acho que ele fez isso hoje. E eu espero que ele continue fazendo cada vez melhor. Agora, de resto ali, cara, eu acho que é um time muito sem personalidade e com a mentalidade muito ruim. Então, eu acho que o Ancelotti tem essa missão de já para o segundo jogo, além de alterar a equipe, tem que alterar também a mentalidade desses jogadores. Eles têm que entrar para ganhar. Eles têm que entrar com guerra. Eles estão ali representando o país, né? A guerra. Eles têm que vencer. Então, eu acho que incutir nesses jogadores esse senso de responsabilidade, de personalidade. Enfim, eu acho que o Brasil não vai ter dificuldades contra o Haiti. Eu acho que o Brasil vai massacrar o Haiti. Mas é preocupante o que o Brasil jogou hoje, sem dúvida alguma. Mas também é o jogo de estreia. Então acho que a gente pode se agarrar a isso e pensar que vai melhorar. Foi só o jogo de estreia, né? Então é isso, gente. Vamos ver, né? Sexta-feira tem Haiti e Brasil, Brasil e Haiti. Vamos ver o que o Brasil nos apresenta e tá tendo agora já Haiti e Escócia. Então eu vou ali ver, né, os adversários do Brasil para saber o que vem por aí, né? E aí, uma palhinha aqui para vocês também, né? Estados Unidos, para mim, jogou o melhor futebol da Copa do Mundo até aqui. Ontem, contra Paraguai. O Paraguai irreconhecível, uma tragédia, né? E olha aqui, ó. Acabou de marcar o gol, 1-0 Escócia já. Aí, ó, 1-0 Escócia já. O Haiti vai ser o saco de pancadas desse grupo, não tenho a menor dúvida disso. Então, 1-0 aí, primeira mão para vocês, ó. 1-0 para a Escócia. Tá? Então, é isso. Vamos ver, né? E é isso, né? Voltando, Estados Unidos, maravilhoso, um futebol maravilhoso. Para mim, como eu falei, o melhor futebol da Copa até agora. Que mais ali? Canadá e Suíça, né? Não, Suíça foi hoje. Suíça contra Catar, né? A Suíça com futebolzinho bem vagabundo contra a Catar. Fez 1-0, achou que o jogo estava ganho e cozinhou o jogo inteiro e muito bem feito. O Catar foi lá, empatou no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, né? Muito bem feito. Para a Suíça aprender a não jogar esse futebol vagabundo que jogou contra o Catar. Né? Que mais? Teve Estados Unidos, Canadá contra... Foi quem? Canadá contra... não lembro. Mas também o Canadá, futebol bem mais ou menos. Né? Futebol bem mais ou menos.
Não vai muito longe. Não vai muito longe, não. Esqueci, deixa aí nos comentários contra quem Canadá jogou, eu esqueci. Mas também o outro time também bem mais ou menos, bem mais ou menos. São times que não vão muito longe, né? Foi um jogo bem difícil de acompanhar, né? E hoje, ainda 1h da manhã, eu vou ver a Austrália e. Meu Deus, deixa eu olhar aqui, vai. Austrália. Austrália quem? Austrália e Turquia. Austrália e Turquia. Hoje, 1h da manhã, eu vou ver a Austrália e Turquia. E Canadá e Bósnia aí, ó. Aproveitei que já peguei aqui, né? Canadá e Bósnia. Canadá e Bósnia também. Bósnia bem fraquinha também. Não vai muito longe, não. E é isso. Então, me despeço de vocês para assistir os 2 últimos jogos de hoje. E amanhã tem Alemanha contra Curaçao. Tem muito jogo legal aí amanhã também. Então vai ser muito divertido. E continuaremos aqui trazendo vídeo para vocês, né? Cobrindo aqui no canal a Copa do Mundo. Espero que vocês estejam gostando. Deixe o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e